Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Continuando no prefácio do livro Missionários da Luz, esse prefácio que tem um título assim lindíssimo, que é Ante os Tempos Novos, e o André Luiz, aliás, o Emmanuel, o prefácio é dele, continua falando o seguinte: ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. A gente está vendo aí que ele está mais uma vez convocando todos nós para essa grandiosa e sublime tarefa de ser cristão, na verdade. E ele continua: não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a afeição de movimento libertador de consciências e corações. E a gente pega aqui numa palavra-chave, que é libertador. Porque a doutrina espírita, ela é libertadora. Nós estávamos conversando aqui ainda há pouco sobre muitas regras que nós fazemos, porque é muito mais fácil a gente fazer regras exteriores do que a gente fazer regras íntimas. Porque a regra exterior, todo mundo vê que você está evoluindo. Exato. Se você fala, não, tem que andar toda coberta, tem que rezar, ficar em pé rezando em determinado lugar, tem que fazer um ritual. Então você cumpre tudo aquilo, todos estão olhando que você é uma pessoa do bem, porque você está fazendo aqueles rituais todos. Quando, na verdade, libertador é isso, é você se libertar desses rituais, mas sim fazer a sua questão íntima. Uma vez, eu tenho uma cunhada minha que ela é evangélica, e ela frequenta lá a igreja, eu às vezes vou com ela, o pastor fala muito bem, e a gente conversa muito e tal. E teve um dia que ela chegou chocada para mim, porque teve um caso de adultério dentro da igreja. E ela para mim, mas Berenice, a moça, ela era do coral, era uma moça que se entregava a Jesus. Exato. Ela se entregava, não, era uma mulher de Jesus. E ela era do coral, como é que pode? Ela ia toda... Aí ela começou a me descrever como é que a pessoa se comportava, como é que a pessoa falava. Mas, na hora H, ali houve um grande adultério que foi descoberto, um negócio assim que há anos acontecia dentro da igreja. Porque o que é importante mesmo é a gente saber de nós. De nós, né? Então, esse movimento libertador da doutrina espírita é isso. Se livre dessas questões, desses rituais, se livre das máscaras. É até saber a quem eu estou seguindo. Não é? Porque a gente sabe que médiuns, líderes, gente, vão decepcionar, porque a vida é isso e a gente é decepcionante. Então a gente não está seguindo A, B ou C, a gente está seguindo a Jesus, que é o caminho, a verdade é a vida, é Jesus, né? Então, porque o médium tal, gente, uma decepção, porque o médium tal, gente, a quantos nós decepcionamos? É isso mesmo. E ele continua: a morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Isso é interessante, que nós já falamos antes, a organização da experiência. Porque às vezes eu vivi um dia de 24 horas e não armazenei 1 minuto de experiência daquele dia. Quer dizer, chega ao final do dia, eu tenho que pensar o que eu aprendi hoje.
Eu cuidei de muitas coisas, né? Mas eu cuidei de mim, eu não estou falando aí para negligenciar muitas coisas, não. Mas eu comecei a refletir, né? Determinadas atividades que são rotineiras. Está me ensinando o que é disciplina. Eu estou formando hábitos. Determinadas atividades que eu não gostaria de fazer, mas eu faço por causa do dever. Eu estou trabalhando o dever, eu estou trabalhando a valorização do outro, eu estou trabalhando o respeito, a ordem. Porque se eu não organizar isso, na verdade, às vezes eu vivo uma reencarnação de 100 anos, que vai equivaler o quê? A meia hora em termos da vida espiritual. Porque o importante da reencarnação é essa experiência, a maturidade que a gente está adquirindo. É verdade. E como ele diz aqui, né? A morte física não é o fim. Essa frase, a gente tem que deixar ela grande, presa na geladeira. Para toda hora que a gente for fazer alguma coisa, a gente lê essa frase. Porque é uma coisa que a gente sabe, mas não vivencia essa experiência. E a gente vive num sofrimento, numa angústia muito grande por causa disso. Uma ansiedade, né? Uma inquietação. Exatamente. Ontem, estávamos lá em casa e a gente estava assistindo um filme e depois a gente começou a fazer um debate e tal com os amigos, e a questão era o que é certo, o que é errado. Aí começamos a falar sobre Robin Hood, né? A figura, né? Eu falei, olha, muito bonito. Ele roubava dos ricos para dar pro pobre. Lindo. Mas o que ele fazia era roubo. Mas os ricos roubavam do pobre. E ele roubava do rico. Então, é um círculo, né? Então, um erro não vai justificar o outro. Então, no fundo, o que ele fazia era errado. Mas tem atenuante ou agravante. Então, isso a gente estava conversando. Aí, bom, se ele não tiver conhecimento das leis divinas, isso é um atenuante. Agora, se ele sabe das leis divinas e se ele sabe que a morte não é nada, isso é um agravante. Aí falaram assim, poxa, mas ele vai fazer o quê? Vai deixar as pessoas morrerem? Aí a gente falou, mas o que é a morte? Exato. Né? Agora, ele poderia se transformar num político e agir corretamente. Líder, né? Junto aos ricos, tendo acesso, né? Estimulando as criaturas. Exatamente. Poderia modificar leis. Ele poderia fazer uma série de coisas que dá muito trabalho. Né? E aí, eu sei que o negócio foi descambando lá. Eu falei, por exemplo, o Gandhi. Isso. Né? O Gandhi foi assim, ele passou a vida inteira com as lutas íntimas, de violência íntima dele. E, no entanto, ele conseguiu, daquele tamanhozinho, magrinho, frágilzinho, falava baixo, ele conseguiu movimentar e vencer da Inglaterra, que durante a história toda da humanidade, nunca ninguém venceu a Inglaterra. Nunca nenhum povo dominou a Inglaterra. Nunca. Até mesmo porque a própria geografia dos mares, né, favorece a Inglaterra, e a Inglaterra gosta de briga e nunca ninguém dominou aquilo lá. E ele, sem falar um palavrão, né, sem demonstrar uma irritação e sem armas, venceu a Inglaterra. Falei, ele poderia, por exemplo, a Índia tinha 4 vezes a população da Inglaterra. Se ele falasse, olha, cada um pega uma arma, vamos invadir a Inglaterra, eles tomavam conta da Inglaterra. Eles faziam a Inglaterra uma colônia. Exatamente, porque tinha muita gente. E se a metade dos indianos morresse, não ia nem fazer falta. Iriam vencer do mesmo jeito, porque a população é muito grande. Mas o que ele fez? Ele foi pelo o caminho certo. E a discussão ficou justamente nisso, o que é certo, o que é errado. Porque não justifica, eu vou fazer isso para favorecer alguém, mas fazendo um erro. Eu posso fazer isso? É uma concessão, né? Aí a gente fala assim, os fins justificam os meios. Não é assim, não. Não é bem assim, não. Na lei moral, não é, né? Exatamente. É sim, sim, não, não. Não tem mais ou menos. E ele continua. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Então a gente dá uma paradinha aí, porque ele está falando, né, que problemas gigantescos aí desafiam todos os espíritos que estão assim engajados nesse trabalho do bem. E é interessante,
se esses problemas desafiam os espíritos valorosos, a gente que é comum vai querer viver sem ser desafiado. Porque às vezes fala assim, mas é muito problema que eu tenho. Gente, eu lembro até de Maria Dolores, né? A querida Maria Dolores, numa poesia que ela fala, né? Também nós, além da vida, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Porque a gente muitas vezes fica pensando assim, mas acontece, né? Que no plano espiritual é uma maravilha, ninguém discorda. Só que a forma de discordar é diferente. Porque se não houvesse necessidade de consenso, não haveria, vamos dizer assim, a direção espiritual de uma casa. Podia ser um espírito só, ele decidia tudo. Por que toda casa espírita tem uma direção espiritual? É claro que às vezes tem um que é responsável pelo projeto, mas eles se reúnem para chegar a um consenso. Se reúnem por quê? Porque as ideias são diferentes. E os problemas são diferentes, os desafios também. Então, eles têm desafios, os que são valorosos. E nós também. E é o tamanho de cada um, né? É verdade. Os desafios deles, com certeza, são bem maiores que os nossos, porque eles são mais capazes e, mesmo assim, eles não desistem do bem. O Divaldo estava falando, perguntaram para ele sobre a vida do Emmanuel, né? Que o Chico desencarnou, mas o Emmanuel já havia encarnado no ano 2000, e no interior de São Paulo. E aí perguntaram para ele qual seria a missão do Emmanuel e se a Joana de Ângeles ia encarnar. Aí o Divaldo falou que a Joana de Ângeles vai reencarnar sim, por volta de 2014, 2015, mais ou menos, ela vai reencarnar. E aí perguntaram se ela e o Emmanuel teriam alguma missão juntos, os dois. Aí ele falou que não, que o Emmanuel tinha uma missão na área da pedagogia, da educação, e a Joana de Ângeles ela teria uma função na área da psicologia transpessoal, que ela ia por essa área e ele ia por esta outra. Agora, imagina a quantidade de entraves, a quantidade de problemas, como ele está falando aqui, gigantescos, não vão assim ficar à frente desses espíritos. Porque a gente sabe, né? A questão da educação, né? A educação no país é um momento crítico, né? Porque a coisa foi se avolumando. Hoje a população é maior. Acho que ela está engajada com as questões sociais seríssimas mesmo. Exatamente. Então vamos ver o desafio desse espírito. E a questão da psicologia transpessoal também, porque a gente sabe a questão das dependências, os conflitos existenciais que estão borbulhando aí. Gente, é muita coisa que eles vão facear. Daí até nós orarmos por eles, né, gente? Isso mesmo. Precisamos orar muito por esses grandes espíritos que estão reencarnando, pelos nossos dirigentes. A gente precisa muito orar, porque faz a diferença, sim, na hora que nós começarmos a direcionar nossas preces para que o presidente ele se sensibilize com a questão da saúde, se sensibilize com a questão da educação. A gente tem que fazer a nossa parte. E seja um líder, né? Para magnetizar, influenciar magneticamente, racionalmente os outros nas votações. Exatamente. Porque para criticar já tem muita gente. A questão nossa é auxiliar, até porque a gente acaba jogando contra a nós mesmos, né? É verdade, isso mesmo. E aí ele continua. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. Belíssimo, né? Que a religião, ao longo do tempo, ficou sendo uma teoria, uma coisinha interessante. Que ao invés de eu me religar a Deus, eu fiquei olhando assim um comportamento ritualístico. Então eu sou religioso por quê? Se eu sou da Igreja Católica Apostólica Romana, porque eu cumpro meus deveres, eu vou à missa, eu confesso, eu comungo, tudo isso, né? Naquele dia. Se eu sou de determinados cultos da religião renovada, do protestantismo, mas eu vou ao culto, eu dou o dízimo, isso. E o cuidado nosso, espírita, de eu achar, eu sou espírita assim, eu não falto uma reunião. É reunião pública, é reunião mediúnica, eu contribuo para a obra social, eu faço isso, faço aquilo.